Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são pontos muito importantes, porque serão pontos de síntese. Os pontos 479 a 483. Então, é a síntese doutrinal do fundamento teológico eclesial, ou seja, o mistério da encarnação. Então, esses pontos vão nos dizer o seguinte. Ponto 479. No tempo estabelecido por Deus, o Filho unigênito do Pai, a palavra eterna, isto é, o Verbo, a imagem substancial do Pai, encarnou, sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Ponto 480. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem na unidade da pessoa divina. Por essa razão, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ponto 481. Jesus Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Ponto 482. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência, uma vontade humanas em perfeito acordo com a submissão à inteligência e vontade divina, que ele tem em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Ponto 483. A encarnação é, pois, o mistério da união admirável da natureza divina e da natureza humana na única Páscoa, pessoa do Verbo. Esses pontos 479 e 483, eles não introduzem novos conteúdos, mas eles recolhem e ordenam e proclamam solenemente a fé da Igreja acerca de Jesus Cristo. Trata-se de uma síntese, que a gente chama de síntese teológica, com um valor catequético, dogmático e hermenêutico. Bom, vamos fazer uma síntese completa aqui. A Igreja confessa simultaneamente, dos pontos 479 ao 483, as seguintes verdades: a pré-existência eterna do Verbo, a realidade histórica da encarnação, a unicidade da pessoa divina de Cristo, a distinção real das naturezas, a plenitude da inteligência e da vontade humana de Cristo e a união hipostática como mistério central da fé cristã. Este resumo, podemos dizer assim, vocês que já estão atentos ao andamento do Catequese Ponto a Ponto, é nada mais, nada menos que o coração da cristologia católica. O fundamento teológico, no número 479, por exemplo, o Verbo eterno encarnou-se sem perder a divindade. No tempo estabelecido por Deus, o Filho unigênito do Pai, a palavra eterna, se encarnou. Fundamentação bíblica, nós temos ela em João, capítulo 1:14. O princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Também vemos isso em Gálatas 4:4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A encarnação é, portanto, não um improviso, né? Mas é um desígnio eterno de Deus. Fundamentação patrística dessa temática, ela é muito bonita. Desde os padres, dos santos padres, Santo Atanásio, numa obra chamada De Incarnazione, ele vai dizer que o Verbo de Deus se fez homem para que o homem fosse divinizado. Aqui está o princípio soteriológico. Só quem é verdadeiramente Deus pode salvar. Só quem é verdadeiro homem pode representar a humanidade. O ponto 480. Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o único mediador. Na Escritura temos o fundamento em 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A mediação de Cristo é, portanto, ontológica, salvífica e definitiva. Deixa eu falar de novo aqui para vocês entenderem bem. Ontológica por quê? Pela união das naturezas, humana e divina. Salvífica por quê? Pela entrega da vida. E definitiva porque ela não é substituível. Ninguém nos trará outra salvação diferente daquela que já nos foi dada por Cristo. Tradição teológica. São Tomás de Aquino ensina: Cristo é mediador enquanto homem, mas é em virtude da sua pessoa divina. A mediação cristológica é fundamentação para sacramentos, liturgia e vida na igreja. Ponto 481. Qual que é o fundamento? As duas naturezas.
Elas não são confundidas, mas são unidas numa única pessoa. E esse número sintetiza diretamente o Concílio de Calcedônia de 451, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. O Concílio de Calcedônia, ele disse numa síntese: um só e mesmo Cristo, perfeito na divindade e perfeito na humanidade. Então, a Igreja rejeita o monofisismo, que é a confusão, e o nestorianismo, que é a divisão, que eram doutrinas heréticas dos primeiros séculos. Qual é a coerência filosófica que esse ponto nos apresenta? A filosofia aristotélico-tomista, ela permite distinguir, então, natureza, o que algo é, e pessoa, quem subsiste. Assim, duas naturezas, uma só pessoa. O ponto 482, a inteligência, a vontade humana em perfeita obediência. Então, Cristo possui, segundo este ponto 482, inteligência humana verdadeira, vontade humana verdadeira, em harmonia perfeita com a vontade divina. A Escritura fundamenta isso em Lucas 5, 2,52, Jesus crescia em sabedoria. Lucas 22, não se faça a minha vontade, mas a tua. Concílio de Constantinopla, terceiro, 680-681, definiu duas vontades naturais sem oposição. Lembrando de uma aula passada, São Máximo Confessor vai dizer o que? A obediência de Cristo cura a desobediência de Adão. Isso é muito bonito. Fundamento do número 483. A união admirável é o mistério central da fé. A encarnação é o mistério da união admirável da natureza divina e humana. Este número é a chave para a leitura de todo o cristianismo. Nós somos salvos por um ato de união entre duas naturezas, a divina e humana. Na realidade, o mistério do homem só se esclarece verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Isso está na Gaudium et Spes, número 22, documento do Concílio Vaticano II. A teologia dos padres, dos teólogos atuais, entre eles Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, o cristianismo não começa com uma ideia, mas com um acontecimento. Deus fez homem. Então, a síntese que nós podemos tirar de toda essa teologia que nos foi apresentada, a síntese doutrinal conclusiva, é que a Igreja crê e confessa. Primeiro, o Verbo eterno entrou no tempo. Sem perder a divindade, assumiu plenamente a humanidade. Cristo é uma única pessoa divina. Possui duas naturezas verdadeiras, age com inteligência e com vontade humanas, é o único mediador da salvação e a encarnação é o centro da fé, da liturgia e da catequese. Todo o cristianismo depende destas verdades que nos são apresentadas aqui. Então, para nós, essa teologia ela é extremamente importante. Então, não só esses pontos que estamos sinalizando hoje sobre a cristologia, mas os próximos que vêm, eles também vão iluminar muitas coisas do nosso dia a dia de vida. Por que a necessidade do corpo, por exemplo, que a gente tratou? Porque senão não teríamos sacramentos, não teríamos somos corpo de Cristo. O sacramento da Eucaristia é fortalecido por essa realidade. Eis, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Então, gente boa, este foi uma síntese do mistério da encarnação, uma síntese doutrinal, que é o fundamento teológico e eclesial da nossa fé. Bom, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.